Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma oração da manhã. Que você possa nesta manhã estar na presença de Deus, longe de todo barulho, de todo incômodo e totalmente disponível para ouvir a voz de Deus. Eu quero te convidar a ler comigo o Evangelho de João, capítulo 6. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estavam à próxima festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários. Não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão, após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. E então perguntaram-lhe: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei.
pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer: desci do céu? Respondeu Jesus: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigada por tua mensagem. Tu és o pão da vida. Tu és o nosso alimento diário. Tu és aquele que nos ressuscitará no último dia, quando o Senhor voltar para nos buscar. O nosso Messias, Yeshua HaMashiach, vier buscar a sua noiva. Nós ressuscitaremos e com corpos glorificados iremos ao seu encontro, porém viveremos contigo durante todo o milênio aqui na terra. E depois, durante toda a eternidade, como reis e sacerdotes, reinaremos sobre outras nações que ainda não te conhecem, porém terão ainda a chance de te conhecer, Senhor. Obrigada porque temos a esperança de vivermos contigo por esta eternidade, Papai. Portanto, Deus, enquanto estamos aqui, enquanto ainda não ressuscitamos, queremos viver e testemunhar este amor, testemunhar este pão da vida, testemunhar o corpo e o sangue de Cristo derramado por nós na cruz do Calvário. Obrigada, Papai, por tanto amor por nós. Obrigada e perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nesta manhã queremos entregar a Ti os nossos pensamentos enganosos. Queremos entregar toda a arrogância do nosso coração, toda a inveja, toda a limitação da carne, Pai. Tudo aquilo que, sem percebermos, nós nos tornamos mais distantes de Ti. Perdoa toda a idolatria, Senhor, e perdoa tudo aquilo que nos afasta da Tua presença. Hoje nós decidimos que queremos Te buscar mais, queremos mais de Ti, queremos conhecer os Teus mistérios, Pai. Mostra, Pai, a Tua vontade a nós. Mostra a Tua face para nós. Mostra, Pai, a Tua vontade dentro da Tua palavra. Nos ensina a estudar a Tua palavra. Nos traz coragem, tira toda a preguiça, Senhor, que nos corrompe, que nos paralisa. No nome de Jesus, hoje entregamos a Ti, Pai, o nosso ser, as nossas vontades. Faz de nós seu instrumento e usa-nos para esta geração. Eu entrego a vida de todo aquele que está prostrado, oprimido, que está completamente depressivo, que foi tomado por emoções. Levanta hoje o Teu povo. Nós entregamos a Ti toda a nossa alma, todo o nosso espírito, todo o nosso corpo. Tira toda a dor, todo o medo e coloque em nós o Espírito que nos guia, que nos salva e que nos ressuscitará no último dia. Nós cremos em Ti, Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.